você falou que veio do universo de publicidade, né? Como foi essa migração para você de sair de publicidade e agora você não saiu exatamente, né? Mas começar essa publicidade em Web3 com um tema totalmente diferente, né? Você fala sobre finanças, cripto. E aí acabou que, cara, eu comecei a investir meu dinheiro, aprendi a entender sobre investimento e entendi o mercado de cripto. A partir do momento que eu entendi o mercado, entendi os fundamentos do Bitcoin, das criptomoedas, aí foi que eu falei, cara, como assim ninguém tá falando sobre criptomoedas na internet? Porque era muito difícil você achar conteúdo em português, um conteúdo amigável, mais fácil de entender, né? Porque é um assunto complexo, né? Quando a gente fala de cripto, a gente está falando de diversas vertentes. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de tecnologia, enfim, é um assunto muito disruptivo. E aí, por conta disso, eu comecei a ficar imersa em estudo, conhecendo bastante pessoas de finanças, de economia, de cripto. E por conta de eu estar aprendendo, imersa nesse assunto, eu comecei a compartilhar o que eu estava aprendendo na internet. Então eu falei, por que né? Eu não já tenho essa dificuldade de achar conteúdo, eu vou compartilhar o que eu estou aprendendo. Já está muito fácil para mim. Então a Carol Invest, ela nasceu de uma maneira muito natural, muito orgânica, com essa necessidade de falta de conhecimento simples, fácil e didático sobre cripto, sobre esse universo. E também porque eu já estava vivendo isso. Então não era algo que seria algo intencional, muito difícil, eu tinha que parar minha rotina. Não, era o que eu estava fazendo. E depois veio pandemia também. Então foi um período de reinvenção. Né? Nesse período também abri uma loja de semijoias, né? E foi muito bacana. Só que conforme a Carol Invest foi crescendo, né? Foi surgindo novos projetos, foram surgindo novas demandas e eu dei um objetivo diferente. Aí eu saí da loja, né? Fechei a loja, literalmente. Não fechei, mas assim, não trabalho mais com ela. E aí agora é só Carol Invest. Hoje eu vivo só do mercado cripto. Trabalho com projetos Web3 também. Então, como publicitária, marqueteira, né? Então, a gente também pode trazer o meu know-how para dentro de cripto, Web3. Total, e que know-how, né? Pode deixar, né? Se ninguém te segue ainda, que tá assistindo, que eu acho muito pouco provável, já deixa lá, @CarolInvest. Tem o podcast também que você tá fazendo, né? Temos o podcast também. Que também é daqui. Temos o podcast que é da Sabrina, das terças-feiras, todas as terças. O meu é todas as quartas. E lá a gente também fala sobre o universo de criptomoedas, o Web3, de uma maneira fácil, simples, como eu tô falando aqui, né? O que era o meu objetivo no começo. Então, a gente tem uma grande porcentagem de pessoas que não sabe nem o que é Bitcoin, o que é criptomoeda, não tem nem noção do que a gente está falando. Então, essas pessoas, elas têm o direito de saber. Tá? Todo mundo tem que entender a evolução do nosso dinheiro. E se a gente ficar falando muitos termos técnicos, muitos termos em inglês, explicando o que é blockchain, explicando por pormenores tudo como funciona, cara, vai falar, o que é isso? Do que você está falando, minha filha? Total. Então, se a gente explicar de uma maneira objetiva, simples e fácil da pessoa compreender no dia a dia dela, né, aplicação no dia a dia, então ela vai ter uma receptividade maior, né, melhor, e ela vai entender melhor também. Então, flui de uma maneira mais fácil. Com certeza. E eu já assisto seu conteúdo já faz um bom tempo, eu já aprendo com você. Então, se vocês ainda não seguem o canal, não ativou o sininho do podcast da Carol, já dá pra fazer depois de acabar essa live. Isso aí, maratonar os nossos conteúdos. Com certeza. E você falou que veio do universo de publicidade, né? Como foi essa migração pra você de sair de publicidade e agora você não saiu exatamente, né? Mas começar essa publicidade em Web3 com um tema totalmente diferente, né? Você fala sobre finanças, cripto. Muito louco, né? Acho que as pessoas, independente da área, do setor, do que a gente está falando aqui, a pessoa ela tem que ter coragem. Eu acho que a palavra que define é coragem.
Vai ter medo? Tem medo. A gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo de mudança. Mas a gente tem que ir com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque se a gente ficar na inércia, as coisas não acontecem, né? A gente tem que dar oportunidade para as coisas acontecerem. E foi o que eu fiz. Eu como marqueteira publicitária, eu sempre gosto de aprender coisas novas. É uma característica minha, mas existe uma grande abertura nesse mercado de cripto, Web3, para quem é publicitário. Como? Com projetos que estão começando, estão se iniciando e precisa de uma estratégia de marketing, precisa entender como que vai atingir o seu público-alvo, né? E tudo isso é pensado de uma maneira estratégica. Então, eu fui trazendo esse conhecimento mais estratégico de marketing para projetos Web3. E aí foi que eu fui vendo a imensidão das possibilidades que esse universo de Web3 pode trazer para a gente. Então, eu acho que para quem está entendendo, começando a entender sobre o Web3 agora, deve se perguntar, caramba, mas como que eu posso trabalhar, né? Como que eu posso me desenvolver dentro desse mercado? É muito simples. Hoje é como se fosse a gente não tem a internet Web 1, Web 2, Web 3. É a evolução da internet, a gente sabe disso, né? Então, para contextualizar, não sei se deixar, vou ficar falando. Eu tô aqui para te ouvir. Para contextualizar, a Web 3 é a evolução da internet. Existe a Web 1, que é quando a internet era aquela internet estática, né? A gente não tinha interação. Surgiu o Web 2 quando teve a interação de quem está lendo. Então, eu tô aqui, tem as redes sociais, enfim, tem essa troca de informação. E hoje, eu chamo de Web 2.5, né? Que a gente já está numa transição para a Web 3, que é uma internet mais descentralizada, é uma internet mais livre das grandes empresas, das big techs, né? Das grandes empresas de tecnologia. Hoje, por exemplo, se a gente quiser usar um serviço do Google, um serviço do YouTube, enfim, qualquer serviço desses serviços da internet, né? Instagram e tal, a gente precisa aceitar os termos, aquele contrato que a gente nem lê, muitas das vezes. E se você não aceitar, você não usa. Simples assim. Então, a gente está literalmente refém dessas grandes empresas. E o que eles fazem com os nossos dados? Eles vendem os nossos dados para as empresas poderem oferecer produtos segmentados para a gente, né? De acordo com o nosso perfil. Então, a gente está sendo monitorado 24 horas, de todas as formas. E isso não é legal, né? Muitas das vezes. Na maioria das vezes. Então, a Web3 ela veio para trazer essa internet mais justa, mais descentralizada, com novas tecnologias. A gente está vendo a inteligência artificial quebrando barreiras. Então, com essa evolução, a gente consegue trazer a profissão que a gente já, né, de formação, muitas das vezes, sei lá, uma habilidade que você tem, na Web3, no mundo que a gente já está evoluindo. Então, quando a gente fala Web3, às vezes as pessoas acham, poxa, mas o que é isso? É um software, uma empresa? É o quê, né? Nada, simplesmente é um termo que a gente usa para a evolução da internet.